E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, acabou agora lá no Morumbis, com 46, quase 47 mil pessoas. Infelizmente não fui uma delas, porque trabalhei hoje, não consegui ir. Uma vitória que, se não foi no brilho, né, maravilhosa, foi importantíssima, e eu acho que foi uma vitória arrancada na raça, na força de vontade dos jogadores, principalmente no segundo tempo, contra um time encardido, contra um time chatíssimo de jogar. E eu acho que talvez, para mim, o grande ponto positivo desse jogo hoje, claro, vitória, 3 pontos, contra o Atlético Paranaense a gente falou, né, que além da vitória importantíssima, o time jogou bem. Mas eu acho que hoje o que eu fiquei mais feliz de ver, além da vitória, além dos 3 pontos, né, empate do Flamengo, amanhã tem Palmeiras e Bahia, o São Paulo pode ainda ficar melhor posicionado na tabela, é que pra mim hoje, não sei se você vai concordar comigo, pra mim hoje, o melhor jogador do São Paulo foi o André Silva. O André Silva que fez o primeiro gol, e é um jogador, o André Silva, que começou muito bem, depois ele deu uma sumida, tava tendo poucas oportunidades, e eu vi aqui no bate-papo com vocês, no bate-papo com os amigos aqui do canal, lá no Instagram, nas minhas redes sociais, muita gente pedia mais chances pro André Silva. E hoje ele teve a chance, com a suspensão do Caleri, o André Silva jogou ali na posição que eu acho que é a dele, né? Porque ele já tinha jogado na direita, já tinha jogado na esquerda, hoje ele jogou na posição que eu acho que ele se sente melhor. E pra mim foi o destaque. No primeiro tempo, com as roubadas de bola, com participação no jogo, e no segundo tempo também a mesma coisa e fazendo o gol que abriu o caminho para a vitória. O que eu tô falando para você, eu tô falando isso para vocês pelo seguinte, é que eu acho que o André Silva mostra que o Zubeldia tem opções, né? Ele tem opções. Hoje a gente estava sem 2 dos principais jogadores. Os 2 dos principais jogadores dos últimos 2 jogos não jogaram hoje, o Ferreirinha e o Caleri. E mesmo assim o São Paulo conseguiu fazer os gols e conseguiu vencer um adversário dificílimo, que pra mim, o Bragantino é um adversário dificílimo. Então, a gente ainda tem, ó, pra você ver, o Ferreirinha tava sem jogar, sem oportunidades, entrou e tá arrebentando, só saiu porque tá suspenso. A gente teve o André Silva, que entrou e deu conta no recado hoje. E a gente ainda tem o Eric, que também muita gente pede mais participação do Eric, ele entrou no finalzinho ali mais para segurar o jogo. Então, além do São Paulo tá criando casca, tá criando força, depois daquela descida no pântano, eu acho que o Zubeldia, a gente tá podendo perceber que o Zubeldia tem elenco, e os jogadores que estão entrando estão mostrando vontade de ganhar posição, mostrando vontade de dar uma dor de cabeça para o Zubeldia. Isso que me deixou mais feliz. A gente vai falar muito sobre o jogo com tranquilidade, mas eu queria fazer, só vou contar um bastidor para você, como é que eu pretendi abrir o vídeo de hoje. Antes, deixa eu só dar um recadinho da KTO, nossos parceiros da KTO que estão aqui com a gente. Lógico que eu não apostei no São Paulo, né, porque senão eu tinha dado o Bragantino. Eu também, né, hoje eu passei em branco. Hoje eu não quis apostar nem em Eurocopa, nem em seleção brasileira. Agora, tem muita gente que vai apostar agora no Uruguai, para o Rafael voltar, mesmo que o Jandrei tenha no fim, talvez hoje tenha sido a melhor partida do Jandrei, de que ele substituiu o Rafael, pelo menos no meu ponto de vista foi, não tomou gol e fez pelo menos 2 defesas, uma defesa importante. Mas se você quiser fazer sua fezinha com responsabilidade, sempre para não ficar rico e muito menos pobre, usa o código Barolo, é só você clicar no primeiro comentário fixado, você automaticamente já usa. Aí tem R$20 de free bet, você tem um monte de promoção bacana, tá? Mas sempre com responsabilidade, é para se divertir, gente. A aposta esportiva é entretenimento, é para você se divertir, não é para ficar rico e muito menos ficar pobre. Eu ia abrir o vídeo, olha só, na live do intervalo a gente estava falando, a gente estava conversando com o pessoal na live do intervalo, depois também no grupo de membros e com uns amigos aqui. A seleção da Colômbia venceu o Panamá hoje por 5-0. O Rames Rodrigues, até a parte que eu estava assistindo, né, porque depois começou o jogo do São Paulo, ele tinha feito um gol e dado 2 assistências. E eu ia abrir o vídeo de hoje falando para vocês, reproduzindo para vocês a frase que o Dorival Júnior falou antes do jogo do Brasil com a Colômbia. Só que aí, eu acho que esse assunto vale um vídeo só. Vale um vídeo só sobre esse assunto. Então eu vou fazer o seguinte, amanhã à noite, mais ou menos umas 8 da noite, porque amanhã tem QG Tricolor, eu não vou participar, mas tem QG Tricolor amanhã. Umas 8 da noite, eu vou deixar gravado antes, um vídeo só sobre Rames Rodrigues.
Por que ele não joga? De quem que é a culpa? O que aconteceu? Eu tenho umas informações que eu quero passar para vocês e também muitas perguntas sobre essa situação toda. Então, para o vídeo não ficar muito longo, se a gente fosse falar tudo que... Imagina, dar um vídeo só desse assunto, imagina se eu fosse inserir esse assunto aqui, não ia dar certo, porque aí a gente ia ficar 3 horas falando aqui. Mas já vai se preparando. E na segunda-feira, na hora do almoço, a gente faz o nosso comentando comentários, por isso eu já peço para você a sua participação, para você comentar, falar de André Silva, falar do elenco, falar de tudo, de seleção brasileira, do que você quiser, fique à vontade. Sempre peço para você, escreva comentando comentários e o seu nome, porque às vezes vem o nome do usuário ali, não dá para identificar. Então, amanhã, 8 da noite, a gente posta um vídeo só sobre Rames Rodrigues, já quero que você vá pensando no assunto também, para você participar e assistir amanhã. E na segunda-feira, 2 da tarde, a gente faz o comentando comentários. À noite, aí atualiza as informações com as informações da semana do São Paulo, que na semana que vem pega o Atlético Mineiro, tá? Vamos falar do jogo então. Eu achava que o Zubeldia fosse colocar o Nestor como titular, mas ele colocou o Rato. O André Silva, eu achei que ele fosse colocar o Nestor e o Juan. O Juan não estava nem no banco hoje. E ele colocou o Rato no setor do lado direito ali e o André Silva mais ou menos centralizado. E o Lucas do lado esquerdo. E aí o São Paulo ficou sem articulador, né? Porque o Luciano teve uma participação, eu achei muito, muito ruim no primeiro tempo. Ele participou muito pouco do jogo. E para mim, o Lucas do lado esquerdo, tanto do lado direito como do lado esquerdo, o Lucas não rende aquilo que eu acho que ele pode render. Então, o primeiro tempo do São Paulo, o primeiro tempo foi chato, o primeiro tempo não foi agradável. De bom mesmo, teve um lance do Rato, que ele recebe uma bola na esquerda e tenta tocar por cobertura. Eu acho que ele fez certo, mas eu tenho a impressão que ele tá fora de forma ainda e fora de ritmo de jogo. Eu tenho essa impressão. E teve um momento bom pra gente comemorar uma defesa importante do Jandrei logo no comecinho do jogo, aos 8 minutos, que ele sai ali, tipo goleiro de futebol de salão, e faz uma defesa importante. Sabe por que eu tô falando isso? Se o São Paulo toma aquele gol ali logo no comecinho, eu não sei se ia conseguir buscar o resultado com tanta facilidade. Não sei nem se ia conseguir buscar o resultado. Com facilidade, com certeza não seria. Agora, essa defesa do Jandrei, que sirva para dar confiança para o resto dos jogos, porque serviu para dar confiança para ele durante todo o jogo, porque ele se sentiu seguro, pelo menos no segundo tempo, ele se sentiu seguro, as bolas que foram pro gol ele defendeu. Eu tô vendo que tá passando umas imagens aqui, que eu tava assistindo o jogo também no computador, eu vou desligar, vou falar baixo, que pode dar problema de direito autoral, então eu vou fazer assim, peraí, pum, acabou. Então, no segundo tempo o Jandrei não decepcionou. Fez uma defesa ali, segurou bem o jogo, mas essa defesa foi importante. De resto, não teve mais nada. O primeiro tempo foi xoxo. No segundo tempo, o São Paulo voltou sem alterações. Eu achei que não é o Zubeldia, né, era auxiliar dele, porque o Zubeldia e o outro, o Maxi também estavam suspensos, foi o outro auxiliar. Achei que ele fosse voltar já com alguma substituição, não voltou. Só que aí eu senti o São Paulo, diferente do que já aconteceu, por exemplo, no Paraná, que o São Paulo volta desligado, né, o outro time volta numa rotação maior. Dessa vez eu tive a impressão de ter sido o contrário. O São Paulo voltou mais ligado, o São Paulo voltou mais acordado. E aqueles toques para trás, que foram muitos no primeiro tempo, foram diminuindo no segundo tempo. Não é que o São Paulo tenha criado chances maravilhosas, que tenha massacrado o Bragantino, não é nada disso. Foi um jogo duríssimo, foi um jogo dificílimo. E o gol saiu aos 20 minutos num lançamento do Jandrei. Que o Jandrei ele tentou várias bolas longas. Por isso que eu também fiquei pensando no Rames Rodrigues, né? O articulador era o Jandrei. Ele fez o lançamento pro Lucas, o Lucas toca pro André Silva, que briga, né? Briga para conseguir fazer o gol. A bola sobra para ele num chute do Luciano, um toque do Rato, que o Luciano bate bem. Já era para ter entrado no toque do Luciano, que participou melhor do jogo no segundo tempo, não só pelo gol. E aí o André Silva faz o gol e tira um peso das costas do São Paulo. E o Bragantino, sem nada a perder, foi com tudo pra cima. Mesmo assim, não criou grandes oportunidades. O Jandrei não fez nenhuma defesa espetacular, não teve nenhum chute cara a cara, não teve nenhum grande momento pro Bragantino que justificasse um empate. Pra mim, depois que o São Paulo fez o gol, o resultado era justo, e foi justo até o lance do pênalti. Quando... O pênalti... eu vou falar pra vocês o seguinte, a gente vai falar do árbitro hoje, graças a Deus aquela mulher não atrapalhou. Eu acho que se fosse... Vocês viram o lance do pênalti? Um empurrão, claro, nítido nas costas do Nestor. Se fosse o Rato, ele não caía. É um Nestor, tem chassi de grilo. Você empurrou, no Nestor você sopra, ele cai. O porte físico não é o forte do Nestor, né? Ele tem um chassizinho de grilo, mas empurrou e tirou ele a força. A força não foi tão grande assim, um empurrão tão forte. Mas pro Nestor, você deu um peteleco nele, ele cai. Então, pra mim, foi pênalti claro. E o Luciano, se o Luciano perde aquele pênalti,
Não é o Lucas o batedor de pênalti do São Paulo? Eu não, né? O Luciano, eu não sei você, eu não gosto dele bater no pênalti. Ele tentou hoje no meio do gol, né? O goleiro pega meio no susto, agora, sorte que ele tava com sorte, a bola sobrou para ele. E aí teve as substituições, né? Mais uma vez o Zubeldia tirou o Igor Vinícius, que fez um jogo para mim ruim hoje. Depois o Nestor, que participou, aí ele colocou o Bobadilha, depois ele colocou o próprio Eric, que mal participaram do jogo, né? Foi tirando, tirou o Lucas, depois tirou o André Silva. O que eu acho, na verdade, gente, é que essa vitória, além de importante, além de deixar o nosso final de semana mais feliz, mesmo não tendo brilho que teve, pra mim, porque teve, as vitórias contra o Bahia e contra o Atlético Paranaense tiveram brilho, não foi só o resultado importante. Mas hoje, por esses pontos positivos que eu falei pra você, principalmente em relação ao André Silva, e principalmente a vontade do time de vencer o jogo, especialmente no segundo tempo, nos dão esperança pra essa sequência do campeonato. O que eu tô animado também, e você deve estar, é o seguinte: há quanto tempo o São Paulo não fazia uma campanha decente no Campeonato Brasileiro até essa rodada, até mais ou menos a metade do primeiro turno, disputando as primeiras posições? Agora, a gente vai ter a sequência das Copas, Libertadores e Copa do Brasil. Por que eu tô falando do André Silva? Porque o elenco vai ser fundamental nessas 3 Copas. Eu acho que o São Paulo, em termos de elenco, né, não tem um elenco tão recheado quanto o Flamengo. Não tem um elenco tão entrosado quanto o Palmeiras. Mas tem opções. O Zubeldia tem opções no banco. E eu fiquei muito feliz pelo André Silva hoje, porque é mais um jogador que estava no banco de reservas, não estava sendo aproveitado e quando foi aproveitado, aproveitou a chance. Aliás, o André Silva, as chances que ele teve, as poucas chances que ele teve, ele sempre se deu bem. A gente até estranhou a ausência dele em alguns jogos e pedia a participação dele. Então, hoje, para mim, ficou claro, contra o adversário difícil, com o time com os desfalques do Caleri e do Ferreirinha, o André Silva deu conta do recado e para mim foi o melhor jogador em campo. Quero saber a sua opinião também, fale por favor, deixe nos comentários, porque é importante a gente saber a opinião de vocês também em relação a tudo isso. Principalmente queria que vocês falassem do André Silva. Pode falar o que você quiser, lógico, mas eu queria que você falasse do André Silva. Vamos para as notas de cada um, só aquele recadinho da Golcase rapidinho para você. Você tá vendo as imagens aí? Você sabe, produtos de qualidade, produtos bacanas, licenciados. 2 capinhas, você paga, leva 4, você não paga frete, você tem desconto, desde que você use o cupom que está no primeiro link da descrição, que é o cupom GOLBAROLO, tá? Você usou, você ganhou, você tem benefício, você paga menos e com produtos bacanas e tem um monte de produto em promoção, carregador portátil, garrafinha, copo térmico, pra você levar pro churrasco para tomar aquela cervejinha, ela fica sempre gelada, então aproveita as promoções da Golcase, tá bom? Vamos lá, ó, eu já quero dar uma nota 8 pro Jandrei. Já dar uma nota 8 porque a gente analisa jogo a jogo e hoje eu tenho certeza que aquela defesa aos 8 minutos deu confiança para ele. Se toma aquele gol ali, eu não sei se o São Paulo ia conseguir reagir, não sei como ia ficar a confiança do Jandrei. Então, tenho muitos amigos agora que essa hora já devem estar torcendo pro Uruguai, pro Rafael voltar, mas acho que o Jandrei fez a parte dele na nota 8. O Igor Vinícius, acho que ele fez uma partida ruim hoje não se apresentou pouco no ataque, errou cruzamento, teve um lance que me deu vontade de chorar. O Natan, você tem saudade do Natan? O Natan tava com a bola dominada, deu um lançamento todo torto, que a bola ia parar lá na arquibancada. Aí o Igor Vinícius, a bola saiu, o Igor Vinícius colocou a cabeça e colocou a bola lateral pro Bragantino. Então, Igor Vinícius, hoje pra mim você errou os cruzamentos, você tava meio nervoso, você perdeu umas bolas ali importantes, então pra mim você foi um dos piores, uma nota 4 pra você, tá? O Arboleda levou cartão amarelo e o Alan Franco, mais uma vez, eu acho que o Arboleda o Arboleda não jogou mal, o Arboleda fez uma partida correta, nota 7 pra ele. Pra mim o Alan Franco foi um pouco a mais, tá participando mais do jogo, nota 8. O Wellington, que tá de saída, né, a grande dúvida é, sai agora no meio do ano e o São Paulo fica com parte dos direitos ou sai no final do ano de graça? Seja como for, para mim, um grande erro de planejamento. Porque se ele sai agora, a gente só tem o Patrick. E não tem nem reserva. A não ser que o São Paulo queira colocar o Lisieiro no time. Colocar o Lisieiro no elenco que voltou de empréstimo da Suíça. A gente vai falando, tá? Enquanto ele aguarda a negociação com o Alexandre, tá bom? O Luiz Gustavo, então uma nota 6 pro Wellington. Ó, o Luiz Gustavo me irritou um pouco no primeiro tempo o excessivo número de toque para trás que ele deu. Como todo time, no segundo tempo ele melhorou. Não foi uma partida tão brilhante do Luiz Gustavo, mas também não comprometeu, nota 6,5. O Alisson, mais uma vez aquela partida, o arroz e feijão que o Alisson sabe fazer, mais uma vez pegando a bola dos zagueiros, mais uma vez participando, marcou pra caramba, ele tava mordendo nem louco o Alisson. Nota 7,5 pra ele. O Rato,
ele participou bastante do jogo. Nessas participações ele errou bastante, né? Eu acho que ele ainda está fora de forma e fora de ritmo de jogo. Mas participou. Eu acho que assim como outros jogadores, ele pode ser uma peça importante ali para suprir uma ausência, uma suspensão. Mas precisa entrar em forma, né, Rata? Precisa entrar em forma, né, filho? Nota 6,5. O Lucas, para mim o Lucas, quando joga na esquerda ou joga na direita, para mim fica abaixo. Mesmo assim, como todo time no segundo tempo, eu acho que ele cresceu. Você acha que ele cresceu? O Lucas cresceu um pouco, mas para mim foi abaixo de novo. Segunda partida do Lucas que ele não vai bem. Mas, tanto contra o Atlético Paranaense como hoje, a gente teve outros jogadores que fizeram a parte do Lucas ali, que conseguiram resolver. Hoje, graças a Deus, foi o André Silva. Nota 5 pro Lucas, tá? O Luciano fez um primeiro tempo ruim, eu achei. No segundo tempo ele melhorou, fez o gol, só que eu acho que ele não é batedor de pênalti. Como quem faz gol aqui leva nota 8, vou deixar o Luciano com uma nota 8. Pra mim, nota 9, não só pelo gol, mas pela participação, pela vontade, por ter pego a chance que ganhou do Zubeldia e tenho certeza que vai colocar uma pulga atrás da orelha do treinador do São Paulo. Porque o André Silva, pra mim, foi o melhor em campo. Você vê a vontade do cara de mostrar serviço, a vontade do cara de participar do jogo. Brigador, né? Teve bons momentos, roubou bola pra caramba ali, pressionando a defesa do Bragantino. Pra mim, o melhor em campo. E pra mim, a grande notícia da noite, depois dos 3 pontos e a vitória, foi a atuação do André Silva. Os caras que entraram, não vou dar nem nota, só uma menção honrosa pro Nestor Chaciri Grilo, que levou o empurrão ali do jogador do Bragantino, que pra mim foi pênalti, mas os caras entraram só pra segurar mais uma vez o Diego Costa entrando ali do lado direito. E a comissão técnica, né, auxiliares e o Zubeldia suspenso, eu acho que fizeram o que poderiam fazer nas substituições, nas alterações. Eu só estranhei uma hora, o cara na transmissão falou que o Rato tava sugerindo pro Milton Cruz substituição. Bom, mas isso eu acho que deve ser umas bate-papo interno deles ali. E sobre a arbitragem, graças a Deus a tal da Daiane Muniz não comprometeu. Eu tinha certeza que ela ia chamar VAR no lance do pênalti, VAR no lance daquela entrada do Luiz Gustavo que não foi nada no jogador do Bragantino, mas ela não fez isso, graças a Deus. E esse Bruno Pereira Vasconcelos, sabe por que eu gostei da arbitragem dele? Não é porque ele deu pênalti no Nestor, não, que pra mim foi pênalti. A gente já explicou aqui por quê, porque eu achei que foi pênalti. Mas é o tipo de árbitro que não para por qualquer coisa, velho. Não para por qualquer faltinha. Você vê jogo na Copa América, só falta o cara arrancar a cabeça do outro pro juiz marcar falta. Só assim que ele marca falta. E também na Copa América, não sei se você chegou a assistir Brasil e Colômbia, foi um arranca-toco monstro e o juiz não marca. Esse tipo de falta, esse tipo de encontrão, o juiz não marca. E eu gostei desse cara, mesmo sem rodagem. Eu acho que o jeito de apitar, que deixa o jogo correr, pra mim me agrada. E mostra também uma característica de personalidade do árbitro, né? Que não fica segurando o jogo com medo pra acabar o jogo logo. Então, não vou dar nota pro árbitro, mas acho que ele foi bem nesse sentido. Meus amigos, então, vamos relembrar. Amanhã, 8 da noite, um vídeo só sobre Rames Rodrigues, certo? Na segunda-feira, 1h30, 2 horas da tarde, o Comentando Comentários, tá? Vou pedir pra você agora aquele toque aquele like de 3 dedos, aquela inscrição de 3 dedos. Você vai ter um incremento agora da modernidade, olha lá. Agora é o momento para você deixar aquele like, se você não é inscrito do canal, se inscrever, porque é muito importante, você ajuda no crescimento da mídia alternativa e também do canal aqui, e é uma honra para mim ter você aqui, nossa parceria de sempre. Te agradeço muito, vamos comemorar. Hoje dá para tomar mais de uma hoje, hein? Que amanhã dá para dormir até mais tarde. Então fiquem com Deus, amanhã eu encontro vocês para falar de Rames Rodrigues, tá bom? Final de semana tá ganho. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço.